A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Eu gostaria de falar com vocês a respeito de, na verdade, uma visão que eu tive em outubro do ano passado. Essa visão foi durante as 3 noites que eu tive sonhos e revelações de Deus. Eu vou depois postar aqui o link do vídeo que eu fiz na época, em outubro de 2013. Hoje é dia 17 de maio de 2014. Nessa semana de outubro de 2013, eu tive 3 noites de sonho. Na última noite de sonho, eu tive 3 sonhos, porque eu sonhava e eu acordava, dormia de novo, sonhava, acordava, e entre o intervalo de um sonho para o outro, num desses intervalos, eu tive uma visão, porque eu já estava acordada ou semi-acordada, não foi bem um sonho, mesmo, foi como se fosse um pensamento, uma visão. E nessa visão eu via as pessoas tossindo e era uma doença que havia sido lançada no ar. E essa doença, quem lançou essa doença no ar foram os Estados Unidos. Eu via as pessoas tossindo e eu sentia no meu espírito que era nos Estados Unidos e que eles tinham lançado uma doença, um vírus mortal no ar. No vídeo que eu fiz em outubro de 2013, eu não relatei isso, porque como eu disse para os irmãos na época, e repito agora, eu tive muitas visões, muitos sonhos durante 3 noites, então eram muitas informações. Ia ficar muito confuso para as pessoas entenderem se eu falasse tudo num vídeo só, porque é muito complicado até mesmo para mim entender, quanto mais para as pessoas que não viveram aquilo. Mas esses dias eu estava pensando nisso, né, nesse sonho, nessa visão que eu tive em outubro, e eu ia fazer um vídeo a respeito disso. E hoje, antes de eu acordar, era mais ou menos, era 8 horas da manhã. Eu dormi durante a noite normalmente, acordei algumas vezes, mas antes de eu acordar 8 horas da manhã do dia 14 de maio de 2014, que seria hoje, eu tive um sonho. Nesse sonho, eu vi uma moça e ela começou a espirrar e a tossir. E ela, quando ela tossia e espirrava, qualquer pessoa que estava perto dela começava a espirrar e a tossir. Eu primeiro ouvi ela tossindo perto de uma pessoa, a pessoa começou a tossir também e a espirrar. E daí, a próxima pessoa que ela tossiu perto foi essa pessoa é o ator Tom Cruise. É o ator americano Tom Cruise. E essa moça espirrou perto dele e ele fez um sinal como se fosse se proteger do espirro, né? E ela ainda brincou com ele, se aproximou dele, mexeu assim no nariz dele, querendo dizer assim, espirra também, né? E era como se fosse uma brincadeira, mas aquilo era uma doença. Era uma doença que estava se espalhando. Eu não vi o país, nada, e não senti nada no sonho, mas depois quando eu acordei, que eu lembrei que eu vi o Tom Cruise no sonho, mostra claramente a origem dessa doença, que realmente é os Estados Unidos da América. E essa doença parecia uma gripe comum e foi infectando de um em um. Só que por dentro ela causava uma devastação no corpo da pessoa, por dentro. Não era bem nos órgãos internos, parecia que era órgão, mas era como se fosse nos músculos. Era uma coisa estranha, porque eu vi embaixo da pele assim, aquela coisa se mexendo preta, assim, revirando dentro do corpo da pessoa. E essa moça, que foi a primeira que eu vi, que estava espirrando, ela em poucas horas morreu. Em poucas horas morreu de uma maneira terrível. Pedaços do corpo dela foram caindo. Ainda que eu lembro que ela estava com uma amiga dela e era tipo, perto de um rio. E ela caiu dentro do rio e o corpo dela, ao invés de subir, na hora que ela afundou, ao invés de subir o corpo dela normal, o corpo dela estava já se desfazendo em pedaços. Eu via a cabeça, né, os pedaços de membros assim, e a amiga dela tentava socorrer ela, que estava junto com ela, estava uma amiga e um rapaz, que parecia ser namorado da amiga, estavam tentando socorrer, fazer alguma coisa, mas não tinha como, porque o corpo dela se despedaçou completamente. E então eu falei, eu vou fazer esse vídeo, faz tempo que tá para mim fazer, tem vários vídeos para mim fazer,
E eu vou começar a postar de novo. E esse vídeo me impressionou muito, porque eu pensei no que eu tinha sonhado em outubro, que eu tinha sonhado, visto em visão em outubro do ano passado, e Deus me permitiu ter esse sonho que foi uma confirmação. Outro detalhe, para mim pelo menos, né? Outro detalhe importante é o seguinte, que essa moça, ela estava no lugar, tinha muito pessoas com o olhinho puxado, japoneses. Lá nos Estados Unidos tem colônia grande de japoneses, chineses, né? E parecia tipo um set de filmagem. E provavelmente essa moça que eu vi também, ela devia ser atriz, alguma coisa assim. Mas o que eu vi não era uma filmagem, estava acontecendo na vida real. Essa doença que ela, através dela, foi se espalhando para as outras pessoas. É isso que eu gostaria de dizer para os irmãos hoje. A paz do Senhor Jesus para todos. Amém. Quando eu acordei do sonho, eu liguei o YouTube no computador e o primeiro vídeo que eu vi falava justamente a respeito de uma doença chamada MERS. Eu nunca tinha ouvido falar nela. E por incrível que pareça, esse vídeo ele foi primeiramente carregado em 6 de outubro do ano passado. E nesse vídeo a irmã americana, ela fala a respeito de nuvens escuras e sobre não haver eletricidade e sobre um surto de uma doença chamada MERS. Eu nunca tinha ouvido falar nessa doença. Então eu fui investigar e é uma doença respiratória que apareceu em 2012, se eu não me engano, na Arábia. E eu senti que isso foi também uma confirmação, mais uma confirmação que Deus tinha me mostrado. Eu vou postar aqui o link desse vídeo, está em inglês, e quem quiser pode observar, pode assistir e tirar suas conclusões.